Fala J-Techers, como vocês estão? Outro Tech Analisando trazendo novamente aqui para o canal mais um vídeo tutorial, desta vez aí voltado para acessibilidade, que pode ajudar muitas pessoas, principalmente aí com alguma limitação física, mas não bastando somente a isso. Caso você queira aí dar um up no seu celular, deixá-lo aí mais eficaz e te ajudar até mesmo neste caso aqui que eu vou comentar sobre focar mais no que você está fazendo, talvez isso aí seja uma grande ajuda. Enfim, vou falar hoje especificamente sobre o recurso de leitura de tela. Então, para Android 12 neste caso aqui e semelhantes. Então, para isso, venho em configurar, procuro por acessibilidade e deslizo aqui até achar leitor de tela, especificamente selecionar para ouvir. E aí eu tenho logo de cara aqui atalho do recurso selecionar para ouvir, que no momento está desativado, basta eu ativar aqui, e aí ele me mostra essa mensagem toda aqui, que seria muito bom você ler. Esteja ciente disso aqui, no meu caso vou permitir, e aí assim que eu autorizo, aparece aqui um pequeno ícone e que está até demonstrando aqui nesta imagem. Então dou OK, e neste pequeno texto ele tem um resumo aí de como este recurso pode ser utilizado. Então basicamente você pode tocar em itens específicos na tela e ouvir a leitura deles em voz alta. E aí, fazendo um teste rapidamente, clico neste ícone e seleciono aqui aonde que eu quero que a leitura seja feita em voz alta. Opções. Então, neste caso, foi somente ali. E agora, se eu quisesse selecionar novamente este pequeno texto, ele já não vai ler porque eu tenho que clicar novamente para fazer a próxima leitura. E aí eu posso selecionar inclusive o tamanho do texto, que uma vez ou outra falhou em alguns testes que eu fiz. Acabou lendo ou a mais ou a menos. Quando o recurso selecionar para ouvir está ativado. E aí este botão aqui de pausa ou mesmo parar completamente, né, o stop. Passando rapidamente aqui pelas configurações, na primeira parte você tem a própria configuração do áudio em si, né? Escolher o idioma, velocidade da pronúncia, tom da fala, e aí você pode fazer testes. Este é um exemplo de síntese de voz em português. E aí voltando aqui você também tem mudar a voz da leitura, que eu já tinha testado anteriormente, mas de todas essas 4 opções aqui, a melhorzinha mesmo foi essa aqui, pelo menos eu estou achando. E aí deixei ativado aqui essas outras 2 opções, ler em segundo plano, né? Mesmo você indo para outros aplicativos ou telas, ele vai continuar a leitura, e ler textos em imagens. Lembrando que este recurso aqui é experimental. Então, agora fazendo aí alguns outros testes bem de leve, ó, vou selecionar somente uma palavra. Mudar a voz de leitura. Mas aí, pela situação em si, ele acaba selecionando tudo para fazer esta leitura. E agora indo em imagens rapidamente. Bom, este print aqui que eu tinha tirado, ele é de uma fonte online e obviamente vocês estão vendo aí que não é escrito à mão, né? Então, fazendo um teste aqui, é muito mais fácil uma leitura dessa ser feita com, eu diria, pelo menos nos meus testes, probabilidade praticamente nenhuma de ele ler incorretamente esse tipo de texto. Mas lembrando, foi no meu caso, né? Pode ser que seja inusitado aí no seu caso. Então já selecionei ali embaixo. Ligue o produto. Leu tranquilamente. E agora eu queria que ele lesse somente a parte aqui do parênteses. Olha, que não ficou muito bem selecionado. Vamos ver o que vai acontecer. 3. Se esta for a primeira vez que conecta seu produto, você notará um. Neste caso aqui, ele acabou pegando o texto inteiro desde essa parte aqui do tópico 3, que foi a melhor solução que ele encontrou para este tipo de leitura. Então, só fique atento quanto a isso. Você talvez, às vezes, vai querer selecionar alguma coisa e ele vai ler ou a mais, ou quem sabe até a menos, dependendo aí do caso. Bom, essa foto aqui, ela é bem antiga e eu queria fazer um teste com números, que ficou bem ruinzinho, na verdade, a forma como eu estava escrevendo na época, mas vamos fazer o teste rapidamente para vocês verem. 17.308 mais 368.916. Ok, eu tinha selecionado só a primeira parte, mas ele acabou lendo aí mais do que a primeira linha, na verdade. Ó, se eu continuar tocando... Q0T6 Previsal.
ele lê, mas de uma forma aí bem menos precisa, né? Por conta, provavelmente, por ser uma situação de escrita. E neste último caso aqui, eu queria que ele lesse, só que é uma escrita cursiva, né? Testando aqui, ó. Nantia. É muito mais difícil ele conseguir entender e ler aí o que está escrito. Na primeira palavra aqui, ele até vai conseguir, Formula. só que de uma pronúncia bem errada, né? Mas no geral, quando a escrita é cursiva aí, ele ainda não está sendo muito preciso na leitura de voz alta, né? Então, novamente. Foto tirada em 12 de janeiro de 2023. Aí nesse caso, ele não tentou nem ler a palavra em si, mas a imagem como um todo, né? Detalhes da imagem. Pessoal, no geral é isso aí, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado e novamente, este recurso de acessibilidade, ele pode ser aí uma coisa muito boa para pessoas que tenham algum tipo de limitação física, mas não bastando somente a isso. Se você tiver aí com um déficit de atenção ou qualquer coisa que você queira por algum motivo ler em voz alta, tá aí como utilizar este recurso no seu Android 12 ou semelhantes. Eu espero que eu tenha ajudado. Se foi o caso, deixe o joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu!